Olá, bom dia. 13 de março de 2024, são 7h07 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é uma quarta-feira. E sobre o que nós vamos falar? Santo Deus. Eu poderia falar da vida boa que Deus pode nos dar. Bem verdade que não é simples assim a gente poder mesmo conquistar essa vida boa que Deus esteve a preparar. E por que não é tão simples assim? Santo Deus. Porque a gente, por mais que seja uma unidade no lugar, a gente, com outras unidades, a gente precisa mesmo caminhar. A gente precisa o aprendizado, compartilhar. A gente precisa os sentidos usar para que a gente possa no travesseiro deitar e saber que em nenhum momento a gente esteve a prejudicar outras unidades no lugar. Sendo assim, eu, com Deus, fui um bom café tomar. Deus me disse, Maria de Cássia, eu estive a preparar um cafezinho para a gente degustar. Você pode esse dia comigo passar? Claro que Deus sabia que eu estava a precisar de uma assistência do tipo particular. Quando eu estava a chegar, logo uma cadeira de roda esteve a se apresentar. Eu até estive a estranhar, mas Deus me disse que era bom esse mimo Ele me dá. Santo Deus, eu ali naquela cadeira de roda, com outra cadeira de roda a se apresentar. Eu e Deus e eu, estávamos motorizados no lugar. Santo, eu fiquei assim, olhando para Deus, a me perguntar que aprendizado maravilhoso era aquele. Sim, se as nossas pernas começarem a fraquejar, por que não pedir Deus uma cadeira de rodas para a gente poder mesmo usar? Era tão maravilhoso o mimo que Deus estava a me dar, que nós dois estivemos a caminhar, sim, nos esforçando muito para as duas mãos a gente usar e poder a cadeira de roda empurrar. Santo Deus, naquele momento em que a gente estava a se esforçar para na cadeira de roda a gente poder sair daqui e passar para lá, uma ladeira enorme esteve a se apresentar. Meu Deus do céu, como é que eu poderia aquela ladeira enorme alcançar o topo? Se era tão difícil na cadeira de rodas estar no plano, imagine subir uma ladeira. Mas Deus me disse, se é difícil usar as mãos para a gente a cadeira movimentar, vamos no chão
nos jogar. Assim a gente vai poder usar o corpo como um todo para nos ajudar, já que as mãos também estiveram a se cansar. Nos jogamos no chão e com dificuldade muito grande a gente conseguiu no topo da ladeira chegar. Santo. Não posso falar que foi fácil. Estávamos tão arranhados, cansados, machucados. Mas Deus me disse para eu para baixo olhar. Santo Deus, tinha que descer a ladeira para no outro lado a gente estar. Não tinha a cadeira de rodas, as mãos em frangalhos, os pés maltratados, o corpo todo arranhado, machucado. Mas Deus me disse para eu com Ele me juntar. Dar as mãos, os pés ali, grudar. E estivemos assim a nos formar. Um conjunto no lugar. Que aprendizado maravilhoso. Conseguimos caminhar com a cadeira de rodas. Não foi fácil a gente rastejar para a ladeira, a gente poder vencer. Mas descer a ladeira sem ver onde é que aquilo tudo iria parar, era bom a gente, o Evangelho, escutar. 2 ali, com mãos a dar, compartilhando da dificuldade, em vez de brigar, dizer um para o outro, você que nos trouxe para esse lugar, não, foi você, a gente poderia ficar lá de boa, na cadeira de roda, mas você quis o topo alcançar. E naquele momento estivemos a nos jogar. E passamos a rolar. Num determinado momento nós sentimos a necessidade da cabeça segurar. E aí, em vez de mãos dar, tivemos que nos esforçar muito para a mão desgarrar e a gente poder abraçar, colocar as mãos de uma maneira que a gente pudesse a cabeça do outro segurar. Para a cabeça preservar. Quando nós sentimos, nós, num poço profundo, estivemos mesmo a tombar. Por certo, deveria ter alguma coisa para nos segurar antes de no fundo chegar. Mas Deus esteve a me falar, 2 juntos, podem no fundo chegar, independente do que possa nos dar. Santo, caímos 2, viramos bagaço. Estávamos exatamente esbagaçados. Os pés, as mãos, os braços, pernas, tudo estava quebrado. Deus estava com o coração apertado. E o meu coração parecia alado, solto no espaço. O que naquele momento pensar? O jeito foi
a Escritura Santa buscar. E naquele momento, eu vi o profeta Isaías descalço caminhar, passando aqui, passando acolá, pela fé que ele esteve a plantar, caminhou nu e descalço, sem se incomodar, porque sabia que ele podia a fé de Deus sustentar. Naquele momento, o meu coração esteve a pesar, com o de Deus esteve a se juntar. Deus então me disse: se foi capaz de buscar a Escritura Santa para ver a dificuldade que é a gente caminhar nu e descalço no lugar, eu tenho certeza que vai saber todo esse caco que estivemos a nos transformar e poder levemente caminhar, sem precisar de escada usar. Santo Deus. Fiquei pensando no momento que o profeta foi parar na cova com os leões. Santo Deus. Era eu e Deus. Tal qual o profeta Daniel esteve ali com os leões. Eu então resolvi pensar em coisas boas. Sim, a consciência. O que eu fiz de bom para nesse lugar chegar e ter o prazer de compartilhar com Deus desse lugar. Santo Deus, quanta coisa boa eu pude me lembrar para ser merecedora de estar com Deus naquele lugar. Assim, todos os pedaços estiveram a se juntar, mas sem separar eu e Deus, Deus e eu. Éramos um só. Todas as coisas boas adivinham de Deus. Todas, todas, todas. Então tudo que eu fiz de bom foi Deus que esteve a realizar. E qual era a minha obra para no buraco com Deus estar? O certo era a mesma que o profeta Isaías desejou nele plantar, a semente de fé, independente do que os outros fossem dele falar. A mesma obra que o profeta Daniel desejou nele plantar, independente do que os outros fossem dele falar. Essa era a minha obra. Eu apenas queria ter fé. Apenas ter fé. E o desejo de ter fé me jogou naquele lugar. Mas a minha fé poderia me tirar de lá, sendo eu e Deus uma só pessoa no lugar. Assim eu não precisaria de escada buscar.
nem de gritar. Conforme o profeta Daniel ficou ali com Deus, com Deus, com Deus. Quando a ajuda esteve a chegar, não havia um sofrimento do profeta. Naquele momento eu olhei para mim, sim, para saber se havia alguma marca. Santo Deus. Ali eu vi que a minha cabeça, alguém esteve a ferir. De uma maneira tal que eu fui parar naquele lugar ali. Me lembrei imediatamente do profeta Jeremias, que foi parar num poço porque desejou também ter fé. Eu desejei ter fé e me jogaram num poço porque eu quis ter fé. Jogaram o profeta Jeremias num poço profundo, porque o profeta insistia em ter fé. Então era vantajoso a gente querer ter fé. Não era uma coisa ruim, era uma coisa maravilhosa. Desejar ter fé nos dava a oportunidade de com Deus compartilhar do pão que Deus tinha para dar. Assim, eu pude olhar e vi a ajuda chegar. Era o próprio Deus que esteve a enviar a ajuda perfeita que eu estava precisando. Estando ali com a ajuda a me falar, não é fácil semente de fé plantar. Mas você precisa apenas desejar. A semente de fé soltar para a árvore, ela virá. E à sombra da árvore da fé você poder, ao menos, foi uma ajuda com tanto cajado a se levantar. Puxa vida, num buraco daquele, com o pescoço a sangrar, uma dificuldade tanta para com tudo aquilo lidar. E eu tinha que confiar, a semente da fé soltar, porque a própria semente da fé iria me tirar daquele lugar. Assim, eu não iria ter motivos para ali voltar. Eu não iria precisar mais da cadeira de rodas que tantas vezes Deus esteve a me dar quando as pernas não aguentavam mais caminhar. Eu não iria precisar mais de minha mão desgastar tanto para a cadeira de roda eu empurrar, muito menos em ribanceira, jogar, fugindo de uma dor que não costumava passar, e no mesmo buraco sempre iria parar.
se a semente de fé eu não soltasse daquele lugar. Dias e dias estiveram a passar. E eu ali, com a semente de fé, tentando mesmo a semente de fé soltar. Então, a ajuda esteve a me perguntar: quando precisou da cadeira de roda movimentar, não teve que soltar a semente de fé para a cadeira de roda você empurrar? Quando precisou de rastejar para chegar no topo da ladeira, não precisou a semente de fé soltar? Quando teve que ir com Deus, se agarrar para a ladeira abaixo, você se jogar, fugindo de quem tanto fazia questão de lhe esmagar feito uva no lagar, você não soltou a semente de fé? Quando caiu aqui, sem saber onde isso tudo iria dar, você não soltou a semente de fé para em Deus você se agarrar? Quando o bagaço você esteve a virar, sem nada sobrar, não soltou a semente de fé para você cada pedaço juntar? Agora que está inteira no lugar, por que não soltar a semente de fé? Com a certeza de que você vai encontrar a árvore que você o tempo todo esteve a plantar, para com Deus você está. Puxa vida, a ajuda tinha razão. Naquele momento, eu fiquei a pensar que eu precisava de fazer serão. Soltar a semente de fé não era uma coisa simples, não. Eu tinha que pensar, sim, em todos aqueles que iriam precisar da semente de fé que eu estava a segurar. Pensei na casa de Vocinha e tudo aquilo que a casa de Vocinha esteve a representar. Pensei na casa de Vovaldina e tudo aquilo que a casa de Vovaldina esteve a me dar, todas as vezes que eu corria para lá. Pensei na casa de Vó do Beco e todo o esplendor que aquilo foi para mim naquele lugar. Pensei em todas as vezes que Frei Salvador dizia Pálima não, na igreja não é lugar de Pálima. Santo Deus. Eu pensei em todas as vezes que eu ficava no jardim a rodar com as minhas amigas e da maravilha que era poder ali estar. Pensei nos dias que eu estive na escola Souto Soares, como estagiária do magistério,
em cada criança que comigo esteve a compartilhar do doce sorriso de alistar. Pensei em cada professor, em cada professora que estiveram a me dar o direito de ter algo mais para eu carregar. Pensei em cada colega de classe que eu tanto estive a amar. Pensei nas vezes que eu fiquei no pátio do colégio a brincar de baleado, correndo para lá e para cá. Pensei em todas as vezes que eu fui para o coité para desfrutar daquilo que tia Lili, tio Nilton tinham para me dar. Pensei na casa da minha amiga Lene e Dival e tudo que vivi naquele lugar. Pensei na casa das minhas amigas maravilhosas, Broacas, Vilma, Nicinha e Nelly. E a beleza de poder compartilhar da vida familiar que elas tinham para me dar. Eu pensei em todas as vezes que eu corri para com Hewley, subindo e descendo. Pensei nas minhas amigas, Rilza, Rosana. Pensei em todas as vezes que eu entrei na casa de tia Mirce, de tio Medinho, para saborear as guloseimas e ouvir as histórias que cada um sabia contar. Pensei em todos os meus tios, as minhas tias, em todas as visitas que eu fiz para tio Pedro e tia Nice, e da alegria que era poder ali estar. Eu poderia de muito mais gente aqui falar. Isso não quer dizer que eu não estive a me lembrar. Porque naquele momento de soltar, eu tive que no posto de saúde, onde o doutor Freire estava a trabalhar, era ali que eu queria estar. Ali eu iria poder desfrutar da delicadeza de doutor Freire, da gentileza de tia Didi. Era ali que eu queria a semente de fé soltar. Para cada um de nós ter o direito de poder atravessar as dificuldades que o corpo costuma nos dar, com a fé que somente Deus é capaz de nos dar. E hoje, como é um dia assim, de cunho bem particular, e eu quero mesmo essa semente de fé plantar,
No silêncio, eu resolvi ficar. Para eu poder no posto de saúde, que Dr. Freire, Tia Didi, Finho, estiveram a trabalhar e poder essa semente de fé lá depositar. Na certeza de que a árvore da vida irá nos visitar. Quando a necessidade maior nos visitar. Para a gente não precisar mesmo mais de cadeira de rodas, de rastejar, de despenhadeiro se jogar, de ir em buraco socar. Para a gente ter condições das próprias pernas usar. E a gente poder, com toda a dignidade, o momento atravessar. Com a certeza de que só Deus é capaz de conosco estar em qualquer lugar. Só Ele. Só Ele. E só Ele. O divino, que foi a ajuda que Deus esteve a enviar, me deu esse entendimento de como particular. Qualquer um de nós pode fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Basta a gente em Deus estar. Porque a fé vai nos levar a essa unção de cunho particular. Eu sou Deus, Deus sou eu. Portanto, eu posso. Aqui está. E a semente de fé, nesse dia, plantar. Na esperança de que a árvore da vida venha nos visitar. E a gente saiba, com a árvore da vida lidar. Sabendo deixar a nossa pequenez no devido lugar, para a gente ser apenas ser vivo nesse lugar. Bom dia e bom dia. Obrigada, Senhor, sempre.